Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar nosso curso. Nessa aula de hoje nós vamos falar aí da DFC, o demonstrativo que passou a ser obrigatório aí com as alterações que aconteceram com a lei 6.404, né? Sendo alterada pela lei 11.638 em 2007, isso já tem aí 10 anos que ela passou a ser um demonstrativo obrigatório. Mas passou a ser um demonstrativo obrigatório para quem? Para todas as sociedades de capital aberto, ela é um demonstrativo obrigatório. Para as sociedades de capital fechado que tiverem PL acima de 2 milhões, então se for uma sociedade de capital fechado que tiver um PL abaixo de 2 milhões, está desobrigada a elaboração da DFC. E também, a gente não pode esquecer das sociedades consideradas de grande porte, porque mesmo não se revestindo como uma sociedade anônima, vai estar obrigado às determinações da SA, da lei das SA, no que diz respeito às demonstrações contábeis e à escrituração. Então, se for uma sociedade de grande porte, vai estar obrigada à elaboração da DFC. E o que é que vem a ser essa sociedade de grande porte? Uma empresa que ela tenha um ativo maior de que 240 milhões ou receita acima de 300 milhões. E aí você tem uma sociedade de grande porte e, no caso, estaria obrigada à elaboração da DFC, mesmo não sendo uma SA. Certo? Essa DFC, o que é que ela vai evidenciar? A capacidade da empresa de gerar caixa e como é que a empresa vai consumir caixa. Certo? Então, essa DFC, demonstração do fluxo de caixa, ela vai confrontar as entradas com as saídas de recurso. Certo? Entradas e saídas de recursos, obedecendo ao regime de caixa, Claro, se está entrada e saída de recursos, e aí você vai ter. Se entrou mais recurso do que saiu, a empresa vai aumentar o caixa no final. Se saiu mais de que entrou, ela vai diminuir o caixa de um exercício para outro, certo? Então vamos aqui num quadro, para a gente começar a fazer nossas considerações. Só a DFC vai confrontar ingressos e saída de recursos. Só que o caixa para a DFC é um caixa mais ampliado. Então quando a gente faz variação de caixa, o caixa vai ser caixa, olha só, caixa. E esse caixa aqui vai ser caixa propriamente dito e o banco contra movimento está incluído aí no caixa. E os chamados equivalentes caixa. O que são esses equivalentes caixa? Equivalentes caixa. E isso aqui são as aplicações de liquidez imediata. As aplicações que praticamente o risco é insignificante de perda de valor. Então esses equivalentes caixa são aquelas aplicações de liquidez imediata nas quais o tempo decorrido entre a data da aquisição e a data de vencimento vai ser um período de no máximo quanto tempo? De no máximo 3 meses, aí nós temos o equivalente caixa, certo? Então eu poderia dizer para você que, na realidade, o fluxo de caixa ele vai evidenciar a variação que vai ocorrer com quem? Com o disponível. Caixa, banco contra movimento e essas aplicações de liquidez imediata, certo? Aquelas aplicações que é para você, na realidade, não ficar com dinheiro parado, Risco insignificante lá de perda de valor. Beleza. Então, Silvio, quer dizer que a gente vai pegar essa variação do disponível. Vamos supor que uma empresa teve uma variação no disponível de 400 mil. O que é que eu sei? Que quando eu pegar aqui as entradas menos as saídas de recurso, vai ser igual a quanto? A 400 mil. Eu não sei quanto foi que entrou. Mas eu sei, se houve essa variação positiva no disponível de 400 mil, foi porque entrou 400 mil a mais do que saiu, certo? Então, quando eu pegar todas as entradas de recurso, diminuir de todas as saídas de recurso, vai dar quanto? Vai dar 400 mil, certo? Então, o fluxo de caixa é isso, é você pegar a entrada menos saída de recurso, você vai ter a variação que vai ocorrer aonde? No disponível. Sendo que esse fluxo de caixa, entrada menos saída de recurso, você não vai pegar todas as entradas e diminuir todas as saídas, não. Ele vai ser dividido por ramo de atividade. Então nós vamos ter um fluxo de caixa. O fluxo de caixa decorrente da atividade operacional, decorre das atividades normais da empresa, pagamento a fornecedores, recebimento de vendas, pagamento de tributos. O recebimento, o fluxo de caixa decorrente da atividade de investimento, comprou imobilizado, comprou ações de outra empresa, vendeu ações de outra empresa, e o fluxo de caixa decorrente da atividade de financiamento. Seja que tudo que muda a estrutura de financiamento lá da empresa, seja aumentou o capital, seja tomou empréstimo, isso vai ser fluxo da atividade de financiamento. Então o fluxo de caixa é essa variação que vai ocorrer no disponível. Nós vamos dividir isso em 3 mini fluxos de caixa.
Entrada menos saídas decorrente da atividade operacional, mais entrada menos saída decorrente da atividade de investimento, mais entrada menos saídas decorrente da atividade de quê? De financiamento, certo? E esses fluxos de caixa, eles são todos independentes entre si. Você pode ter um fluxo de caixa operacional positivo, que gerou caixa, um de investimento negativo, consumiu caixa. Então, são todos independentes, certo? Beleza. Então, a gente vai pegar entrada menos saída de cada dessas atividades aí. Perfeito. Esse fluxo de caixa, ele pode ser feito, essa demonstração de fluxo de caixa, pode ser feito de dois métodos. Ela pode ser elaborada pelo método direto, certo? E pelo método indireto. Método direto e método indireto. Nós vamos ter três fluxos que eu já te falei. Nós vamos ter um fluxo que é decorrente da atividade de financiamento. Fluxo de financiamento. Tanto faz o método direto quanto o método indireto, o fluxo de financiamento vai ser igual. Nós vamos ter um outro fluxo que eu já te falei, o fluxo de investimento. O fluxo de investimento. E no fluxo de investimento também, tanto faz pelo método direto quanto pelo método indireto vai ser igual. E nós temos o fluxo operacional. Isso aqui é o que vai alterar quando você faz pelo método direto do método indireto. No método direto, nós vamos pegar aqui os recebimentos e os pagamentos efetivos. Então, no método direto, esse fluxo de caixa operacional, nós vamos ter aqui o quê? No método direto, eu vou dizer aqui, entrou caixa, recebimento decorrente de vendas, recebimento de vendas, pagamento a fornecedores, vai estar aqui pagamento a fornecedores, ou seja, todos os recebimentos e os pagamentos efetivos, certo? No método indireto, não. A gente vai partir do lucro ou do prejuízo do exercício, a gente vai fazer determinados ajustes, a gente vai pegar aqui no lucro, vai ter muitas despesas que diminuíram o lucro, que não saiu dinheiro no caixa, a gente vai fazer esses ajustes, né? Aí a gente vai ter um lucro ajustado e depois a gente vai pegar as variações do circulante lá que sejam operacional. Por exemplo, no lucro você vendeu 100 mil, isso significa que gerou caixa? Não sei. Só vai gerar caixa se esses 100 mil tiver sido tudo recebido. Então, como é que eu vou olhar se ele foi recebido ou não? Eu pego a variação lá de clientes, né? Então, a gente, depois do lucro ajustado, a gente vai pegar lá as variações lá que vai me interessar lá do balanço patrimonial, certo? Esse método indireto é também chamado de método da reconciliação, certo? Reconciliação, porque parte do lucro e faz os ajustes no lucro. Pessoal, a empresa, ela faz o fluxo de caixa pelo método que ela quiser, direto ou indireto. Entretanto, se ela fizer esse fluxo de caixa pelo método direto, ela vai ter que fazer a conciliação do lucro, né? Ou seja, o ajuste do lucro. É obrigatório, se ela fizer pelo método direto, fazer essa reconciliação do lucro. Perfeito? Ok. Então, pessoal, a gente tem muito o que saber. Esses fluxos de caixa, né? Vamos colocar aqui o fluxo, por exemplo, o fluxo de investimento, o fluxo de financiamento, fluxo de investimento, que eu gosto de fazer sempre um paralelo entre eles, certo? Olha só, o fluxo de financiamento, fluxo de investimento. Vem comigo aqui agora para a gente raciocinar, certo? Se você pega e toma dinheiro emprestado, você está sendo financiado ou você está investindo? Se eu tomei dinheiro emprestado, eu estou sendo financiado com capital de terceiros, não é isso? Então, olha só, empréstimo obtido, se você pegou o empréstimo obtido, isso é fluxo de caixa decorrente da atividade de financiamento que está gerando caixa. Se você pagou o empréstimo, pagou o principal desse empréstimo, também vai ser fluxo de caixa de financiamento, só que agora diminuindo o fluxo de caixa, certo? Então, empréstimo obtido financiamento. Agora, se você concede empréstimo, você está querendo o quê? É remuneração daquele capital. Então, você está investindo. Empréstimo concedido vai ser atividade de quê? De investimento. E se você recebe esse principal também, vai ser atividade de investimento. Quando você empresta, diminui caixa. Quando você recebe, aumenta o seu caixa. Ok. Vamos lá. Agora, comprou ações. Vamos ver como é que funcionam as ações. Comprou investimento, comprou participação societária, comprou títulos patrimoniais, o que for. Mas vamos, como exemplo, eu comprei ações do Banco do Brasil. Se eu comprei ações do Banco do Brasil, eu estou investindo ou estou sendo financiado? Eu estou investindo, certo? Então, a compra de ações, de títulos patrimoniais de outra empresa é atividade de investimento. E quando você vende essas ações, esses títulos patrimoniais de outra empresa, isso também vai ser atividade de quê? De investimento. Quando você compra, diminui caixa. Quando você vende, aumenta a caixa. Certo? Beleza.
Quando você compra, quando você vende ações de sua empresa, vendeu ações de sua empresa para os sócios, você está sendo o quê? Financiado com o capital dos sócios, certo? Quando você compra ações também próprias, isso é atividade também de quê? De financiamento. Então se liga, comprou ou vendeu ações de outra empresa, atividade de quê? De investimento. Comprou ou vendeu ações próprias, isso vai ser atividade de quê? De financiamento. Sendo quando você vende ações próprias, tem um nome específico, integralização de capital, e quando você compra essas ações próprias, tem um nome, né? Ações em tesouraria. Mas eu falo ações, mas pode ser qualquer título patrimonial que você estiver vendendo, isso vai ser atividade de financiamento. Beleza? Beleza. Comprou imobilizado, comprou intangível. Se você compra uma máquina, se você compra um equipamento, você está o quê? Você está investindo. Então essa compra de imobilizado, compra de intangível, pessoal, isso vai ser atividade de quê? Atividade de investimento, certo? Agora se liga numa coisa muito importante. Só vai ser fluxo de atividade se haver entrada ou se houver, né? Claro, se houver entrada ou saída de recursos. Né? Se não houver essa entrada ou saída de recursos, a gente não vai poder classificar isso como fluxo nenhum. Então imagina você, se você pegou e comprou um imobilizado a prazo. Se você comprou um imobilizado a prazo, no momento da compra, eu não posso classificar aquele fluxo que não houve nem entrada nem saída de recursos, certo? Agora, quando do pagamento das prestações, aí é considerado fluxo de financiamento, certo? Se você comprou imobilizado a prazo, comprou imobilizado mediante arrendamento mercantil financeiro, já está dizendo financiado. Vai ser atividade de quê? De financiamento, quando do pagamento das prestações, certo? Quando do pagamento das prestações. Beleza. Se você recebeu uma subvenção, né, uma doação em dinheiro, isso vai ser de quê? De financiamento, certo? Vai ser de financiamento, certo? Comprou imobilizado, comprou intangível à vista. À vista é o quê? Investimento. Comprou imobilizado, comprou intangível a prazo, mediante arrendamento mercantil financeiro, o que for. Vai ser o que naquele momento da compra? Nada, zorra nenhuma. Agora, no momento do pagamento das prestações, vai ser atividade de financiamento. Recebeu doações, recebeu subvenções em dinheiro, isso vai ser o quê? Fluxo de financiamento, certo? Fluxo de financiamento. Então, esses aí são os principais aí que a gente gosta de fazer esse paralelo. Agora, se ligue, né? E o operacional, o fluxo operacional. O fluxo operacional, nós vamos ter aqui, ó, no fluxo operacional. Olha, a gente até já deu ali como exemplo que vai aumentar o fluxo de caixa, recebimento decorrente de vendas, recebimento lá dos clientes, recebimento de vendas, pagamento a fornecedores, beleza. Nós podemos ter aqui pagamento de despesas operacionais, certo? Pagamento lá daquelas despesas operacionais, pagamento de seguro, pagamento de aluguel, pagamento de tudo isso aí. Nós podemos ter aqui também o pagamento dos tributos, olha só, e esse pagamento do imposto de renda e da contribuição social, ele vem numa rubrica própria, ó, vem aqui numa rubrica sozinho, diferente lá das outras despesas. Se liga aí. Beleza, esse imposto de renda, a regra é que esse imposto de renda ele seja o quê? Operacional. Mas ele não pode, eu posso dizer assim, sempre ele vai ser operacional? Não. Se eu conseguir vincular aquele imposto de renda com atividade de investimento, ele vai ser tratado com o quê? Como fluxo de investimento, certo? Normalmente ele vai ser como fluxo operacional. Beleza. Aí vai existir algumas coisas, pessoal, olha só, né? Olha só, pagamento de dividendos. Pagamento de dividendos, a gente vai estar aqui como atividade de financiamento, pagamento de dividendos. Ao passo, certo? Ao passo que recebimento de dividendos vai estar como fluxo que operacional, recebimento de juros como fluxo operacional, pagamento de juros como fluxo operacional, certo? Olha só, recebimento de dividendos, recebimento de juros, pagamento de juros como fluxo que operacional, certo? Beleza, o que vale para dividendos vale para juros sobre o capital próprio. Então aqui vai ser pagamento de dividendos ou pagamento de juros sobre o capital próprio, recebimento de dividendos ou recebimento de juros sobre o capital próprio, certo? Beleza, aí vem, as instituições financeiras, ela vai tratar isso aqui, pessoal, a regra é que ela trata isso aqui, recebimento de juros, pagamento de juros, uma atividade o quê? Operacional, faz parte da operacionalidade de uma empresa, de uma instituição financeira, perfeito, né? As outras empresas, que não empresas financeiras, não instituições financeiras, certo? Elas
o pronunciamento admite que ela deu outro tratamento a esses elementos aqui. Se liga. Olha só, esse recebimento de dividendos e recebimento de juros, é admitido o fluxo disso aqui como atividade de quê? De investimento, certo? É admitido. O pagamento de juros é admitido isso aqui como atividade de quê? De financiamento, certo? E o pagamento de dividendos é admitido isso aqui como fluxo o quê? Operacional, certo? Pode, as outras empresas, que não empresas financeiras, pode dar esse tratamento aí a esses elementos, certo? Pode dar esse tratamento. Entretanto, o pronunciamento deixa claro lá que ele fala assim, encoraja fortemente as empresas, certo? Encoraja fortemente a tratar recebimento de dividendos, recebimento de juros e pagamento de juros como o quê? Como operacional, pagamento de dividendos como financiamento. E se der outro tratamento, pode dar, mas isso vai ter que ser divulgado em notas explicativas, certo? Beleza, então teria que ser divulgado em notas explicativas. Perfeito, né? E aí, pessoal, aqui dentro também, no fluxo operacional, a gente vai ter uma coisa que é importante, que é o desconto de duplicatas, certo? O desconto de duplicatas. Olha só, na essência, quando você desconta uma duplicata, aquilo você está sendo financiado, beleza. Só que para que você tratasse aquele desconto de duplicata como financiamento, quando você descontou, você tratava ali aqueles 100 mil ali como atividade de financiamento, quando o cidadão fosse pagar lá a instituição financeira, aí você tinha que matar aquele empréstimo. Só que quando ele fosse pagar lá no futuro, que ele fosse pagar aquela instituição financeira, ali não teria havido fluxo de caixa, entrada nem saída para você, certo? Então, para que você considerasse essas duplicatas descontadas como financiamento, você teria que admitir lá no futuro esse fluxo virtual de caixa. E lá estaria entrando uma parte que seria operacional e estaria saindo a parte de financiamento, certo? Mas você matando o financiamento. Só que, de acordo com as normas internacionais, isso não é admitido, esse fluxo virtual de caixa. Portanto, duplicata descontada vai ser tratado como o quê? Duplicata descontada vai ser tratada como atividade operacional. Atividade operacional, certo? Não admite-se outra coisa aí, é atividade operacional para as duplicatas descontadas. Então, isso aqui, você vai pegar o fluxo operacional, você vai pegar efetivamente, o valor do recebimento de vendas, o valor de pagamento de fornecedores, pagamento de despesa, pagamento de tributos, tudo isso aí. Ok, Só que muitas vezes você não vai ter esses valores, Se eu tivesse tudo, eu já pegava recebimento e pagamento, já tinha ali o fluxo operacional. Mas muitas vezes você tem que pegar essas informações aonde? Lá, você tem que chegar a essas conclusões, qual foi o valor do pagamento das despesas, qual foi o valor do recebimento lá decorrente das vendas, certo? E aí você tem que pegar, olha só, um olho lá na DRE e outro olho lá no balanço patrimonial. Você vai olhar lá na DRE, por exemplo, vai ter despesa com seguros. Olha só como é, método Silvio Sandy aí, para você não esquecer mais isso. Teve despesa com seguro de 100 mil. Qualquer conta de resultado na DRE pode ter duas contrapartidas no balanço patrimonial. Então, despesa com seguro, você pode ter pago esses seguros, às vezes você tem seguros pagos antecipadamente, existe qual contrapartida? Seguros a vencer, e pode ter também lá no passivo seguros o quê? A pagar, certo? Olha só, aí nós temos aqui X1 e X2, isso aqui foi despesa de seguro de X2, aí temos lá seguros a vencer e foi de 50 mil para 90 mil, e seguros a pagar foi de 10 mil para 20 mil. Se não tivesse tido essa variação, tudo isso aí teria sido pagamento. Agora vamos lá, você pode não ter feito o curso com a gente, mas vamos dizer, a gente aqui a gente tem um macete para fazer esse tipo de coisa, para a gente ver qual foi o valor do pagamento dessas despesas com seguros. A gente vai pegar ali as despesas, despesa é o que? É uma aplicação, e a gente vai olhar aqueles fatos lá, aquelas duas contas, se houve origem, se houve aplicação. Se houve aplicação, a gente vai somar, porque a aplicação gosta de aplicação, e se houve origem, a gente vai subtrair. Aí só lembrando, toda vez que o ativo aumentou, pessoal, o ativo operacional ali aumentou, e isso a gente já viu que é uma aplicação. Se ele diminuiu, isso é uma origem, O passivo, quando o passivo aumenta, isso é uma origem, quando ele diminui, é uma aplicação, Só para você se ligar, toda vez que o ativo aumentou, o ativo operacional ali aumentou, a gente diz que houve
pessoal, aplicação, houve consumo de caixa. Porque toda vez que o ativo aumenta, eu digo que houve consumo. Por quê? Porque quando o ativo aumenta, por exemplo, uma despesa antecipada, se ele aumentou, é porque você pagou mais. E um cliente, se ele aumentou, foi porque você deixou de receber. Então, toda vez que o ativo aumenta, é muito comum a gente usar essa... Houve uma aplicação ou houve consumo de caixa. Toda vez que o passivo aumenta, houve, né, origem ou houve geração de caixa. Porque quando o passivo aumenta, eu digo que houve geração de caixa, né? Origem a gente já viu no curso todo, o passivo aumentou é a origem, né? Mas por que eu digo que houve geração de caixa? Porque quando o passivo aumenta, ou você deixou de pagar, por exemplo, a conta fornecedores. Se ela aumentou de saldo de 0 para 30 mil, você deixou de pagar. Ou então você recebeu um valor a mais, uma receita antecipada. A receita antecipada, adiantamento de clientes. Foi um passivo ali que aumentou, você recebeu a mais. Então toda vez que o passivo aumentou, é comum a gente falar que houve, né? A gente já viu que houve uma origem, mas eu falo que houve também uma geração de caixa. Isso é a mesma coisa que eu vou falar. Por quê? Porque você recebeu ou porque você deixou de pagar. Então vamos lá para você ver como é que a gente faz essa análise aqui, né? Decorrente ali de seguros. Seguros ele pegou ali e variou, né? Seguro variou de 50 para 90 mil. Olha só, despesa de seguro. Se não tivesse tido variações, o pagamento das despesas de seguro teria sido quanto? Teria sido 100 mil. Mas variou. Seguros a vencer e seguros a pagar. Perfeito. Como é que eu faço? Ó, seguros é despesa. Eu vou olhar esses fatos aqui, seguros é despesa e despesa é aplicação. Vou olhar esses fatos para ver se foi aplicação ou origem. Isso aqui é conta de quê? Do ativo, Silvio, seguro a vencer. Se o ativo aumentou, isso aqui é o quê, Silvio? Isso aqui é uma aplicação. Isso aqui é conta de quê, Silvio? Passivo. O passivo fez o que? Aumentou. Isso aqui é uma origem. Então a aplicação, eu vou pegar, somar essa variação de aplicação, 50 para 90, eu somo aqui 40 mil e eu vou diminuir quanto? Diminuir 10 mil. Diminuir 10 mil. Portanto, o valor ali do fluxo ali foi quanto? O valor do pagamento das despesas com seguros foi 130 mil. Foi 130 mil. Qual é a lógica? A gente faz isso aqui que é piloto automático. Mas qual é a lógica disso aqui, pessoal? Olha só. A lógica disso aqui é o seguinte. Se liga aí, né? Ó, por que eu somei aqui 40 mil? Por que eu somei 40 mil? Porque esses 50 mil, que foi despesa antecipada aqui em X1, ele está ali dentro, mas a empresa não vai precisar pagar. Aí eu diminuo, ó, 50 mil, porque ela não vai precisar pagar, porque já havia sido pago antecipadamente, mas ela vai pagar 90 mil. Ela vai pagar 90 mil. Então, se deixou de pagar 50 mil e vai pagar 90 mil, vai pagar 40 mil a mais, certo? A mesma coisa acontece com seguros a pagar, ó. Seguros a pagar. Qual é a lógica? É que a empresa pagou 10 mil, aí esse, ó, pagou 10 mil de exercício anterior, pagou 10 mil, e vai deixar de pagar quanto? Vai deixar de pagar 20 mil. Então, ao fim e ao cabo, ela vai deixar de pagar quanto? Ela vai deixar de pagar 10 mil. Eu só vou pegar a variação, certo? E olhei ali se é origem, se é o quê? Aplicação. Então, isso aqui vai valer para tudo aí quando a gente for ver pagamento de despesas se a gente precisar, certo? Agora, em relação à receita, lá na DRE, eu vou pegar vendas. Em relação às despesas, a gente só tem que tomar cuidado, né? Pagamento, é quando ele pedir você calcular o pagamento das compras, né? O pagamento a fornecedores. Porque esse valor das compras a gente não tem diretamente lá na DRE. Lá na DRE a gente tem o quê? O CMV. Então se ele pedir o pagamento através do CMV, eu pego estoque inicial, estoque final, eu acho o valor das compras. Achando o valor das compras, eu vou pegar a variação lá de fornecedores e vou ver qual foi o pagamento. Então você tem que tomar muito cuidado. Porque uma coisa é ele lhe pedir o pagamento feito pelas compras. E outra coisa é ele te perguntar qual foi o valor das compras, certo? São duas coisas totalmente diferentes. Então, se nós tivermos vendas no valor de 100 mil, né? Aí eu posso ter duas contas lá no balanço patrimonial. Quais são as duas contas que eu posso ter lá no balanço patrimonial? Eu posso ter clientes, ó, e eu posso ter adiantamento de clientes, também chamado de receita antecipada de vendas, certo? Ó, X1 e X2... Vamos botar aqui que clientes, ó, diminuiu de 90 mil para 30 mil e adiantamento de clientes foi de 40 mil para 10 mil. Eu quero saber qual foi o valor do recebimento decorrente aí das vendas. Se não tivesse tido variação nenhuma, qual teria sido o valor do recebimento das vendas? 100 mil. Agora ele quer saber qual foi o valor do recebimento das vendas. Eu digo vendas é o quê? É origem, receita de vendas é origem. Então eu pego aqui 100 mil e vou olhar aqueles fatos ali para ver se for origem ou aplicação. Clientes é conta de quê? Do ativo. Quando o ativo aumenta é uma aplicação. Quando ele diminui é o quê? Uma origem. A origem gosta de origem, eu vou fazer o quê?
vou somar o valor aí dessa diferença, somar o valor de quanto? De 60 mil, beleza? Adiantamento de clientes, isso é conta de quê? De passivo. Quando o passivo aumenta é origem, só que o passivo aqui diminuiu, é uma aplicação e a aplicação não gosta de origem, portanto eu vou subtrair aqui quanto? 30 mil. Então o valor do recebimento decorrente das vendas foi de quanto? Foi de 130 mil. Perfeito, né? Já, beleza isso, eu entendi esse negócio. Ok. Agora, em relação às vendas, a gente tem que tomar um cuidado também, porque em relação às vendas, muitas vezes, vem o diacho da perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa lá na DRE, certo? E foi venda de X2, por exemplo. E você pode ter, né, essa despesa com perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, por exemplo, né, em determinado momento variou lá de X1 para X2 e teve lá despesa, teve uma despesa de, eu tinha despesa, por exemplo, de 9 mil e variou para uma despesa de 3 mil. Então, se eu tive essa despesa, isso aqui vai vir aqui dentro, ó, perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, 9 mil em um exercício e, 3 mil no outro exercício. Por quê? Porque esse valor de perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, a gente utiliza para a gente dar baixa em quê, pessoal? Num valor que você, de clientes que você não vai receber. Certo? Então aqui a gente tem esse valor aqui, foi o valor que foi balanço, esse valor que foi o valor que foi a balanço. Então como era que a gente entenderia aqui? Nesse caso, você tinha 9 mil foi a balanço, aí você constituiu 3 mil foi o valor, foi a balanço. Então, pessoal, se aqui, olha só, se você tivesse uma situação dessa aqui, significava que você teria usado em 2002 esses 9 mil de perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Por quê? Porque se você não tivesse utilizado, isso aqui era para ter o quê? Uma reversão. Era para ter uma reversão de quanto aqui no exercício de X2, X1 você constituiu. Era para ter uma reversão de 9 mil. Certo? Era para ter uma reversão de 9 mil. E se não houve essa reversão, eu utilizei 9 mil de perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Aí eu teria que no final abater aqui esses 9 mil, porque não houve recebimento. Eu estou imaginando que tenha havido recebimento, mas não houve. Certo? Então tomar cuidado com essa perda com crédito de liquidação duvidosa. Então o que é que você vai olhar lá no balanço? Se tinha, primeira coisa, se eram os mesmos valores no ano com o valor que foi a balanço. A regra é que sempre seja isso aqui os mesmos valores. Aí você vai dizer, sim, teve 3 mil, constituiu 3 mil, e cadê os 9 mil que você tinha já constituído? Se não reverteu, foi porque você usou. E se você usou, foi porque você não recebeu. Certo? Mas o que é que poderia ter acontecido? Poderia ter havido, pessoal, não a reversão de todos os 9 mil. Poderia ter havido uma reversão, por exemplo, de 5 mil. Poderia. Aí o que era que você ia dizer? Olha, eu tinha 9 mil, estava aí no balanço, eu tenho 3 mil, constituí de 3 mil. Ok. E eu tinha 9 mil e eu usei todos os 9 mil? Não, porque houve reversão, mas houve reversão de 5. Então, na realidade, se houve reversão de 5, foi porque foi utilizado aí pela empresa de perdas estimadas de quanto? Foi utilizado aí de 4 mil, certo? Aí a gente diminuiria aqui os 4 mil, certo? Aí só pode existir essas duas situações assim, ou então, no lugar de ter reversão aqui, a gente poderia ter, perdas ainda, aqui se no lugar de tivesse reversão já vi, que eu vou, se houve reversão total foi porque não foi utilizada, se houve uma parte eu utilizei. Mas aqui poderia ter perdas ainda, perdas com clientes, perdas com recebimento de clientes. Aí se tivesse essa perda com recebimento de clientes de 2 mil, o que é que significava? Que eu constituía aquelas perdas estimadas no exercício anterior de 9 mil, utilizei todos os 9 mil. Por que eu utilizei todos os 9 mil? Porque se eu não utilizasse, teria havido o quê? Reversão. Utilizei todos os 9 mil, mas aqueles 9 mil não foram suficientes. Não foram suficientes porque ainda houve perda. Então, na realidade, daquele valor do ano anterior, eu fiquei sem receber 11 mil. Aí eu diminuiria aqui no recebimento, que eu já tinha analisado, eu diminuiria os 9 mil, 9 mil lá com baixa de, utilizando perdas estimadas, 9 mil, e também diminuiria os 2 mil, que ele me falou que houve o quê? Houve perdas. Aí você pode estar pensando, Silvio, se tiver reversão e perdas? Não pode ter os dois. Se você teve reversão, é porque aquela constituição das perdas estimadas que você fez foi a maior. E se houve perda, só porque foi a menor. E só pode ser, não pode ser maior e menor ao mesmo tempo.
certo? Então isso aqui a gente vai treinar aí nos exercícios e vai ficar bem tranquilo. Mas em relação, né, por exemplo, outras bancas não cobram muito esse tipo de coisa não, né? Mas a ESAF gosta muito de cobrar isso aí e a gente tem que treinar, a gente está se preparando lá para a ESAF. Além de tudo, eu te falaria, se ele me perguntasse o recebimento decorrente de clientes, além de você ter que analisar aí essas perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, se por acaso tivesse, ó, aquele negócio que eu te falei, duplicatas descontadas. Se tivesse lá duplicatas descontadas e duplicatas descontadas tivesse variado de X1 para X2, de 0 para 10 mil, 0 para 10 mil, significava o quê? Você recebeu duplicata descontada. E no final lá a gente ia somar essa variação lá das duplicatas descontadas, porque aqui houve o quê? Recebimento. Então se perguntar recebimento de clientes, olha só, isso aí seria tudo de pior que pudesse acontecer. Você ter lá vendas, ter clientes e adiantamento de clientes, beleza. Ter uma perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosas, beleza, já sei como é que eu vou fazer, Silvio. E se tivesse uma variação com duplicatas descontadas, certo? Eu não concordo que isso aí, né, não seria recebimento logo de cliente. Você descontou a duplicatas, né, pessoal? Mas às vezes ele coloca assim, recebimento decorrente de vendas, aí já fica melhor. Mas mesmo se ele colocar recebimento de clientes, é para você adicionar aí essa variação positiva nas duplicatas descontadas. Nas duplicatas descontadas. Variação positiva nas duplicatas descontadas. Beleza? Então pronto, a gente já viu aí, né, o fluxo de caixa pelo método direto, que a gente pega pagamentos e recebimentos aí, e a gente, né, ainda falta comentar aí do fluxo de caixa pelo método indireto, que aí a gente já comenta aí no próximo bloco, para já a gente estar resolvendo questões. Beleza? Toma uma aguinha e volto já.